Olá! Neste vídeo nós estaremos vendo uma funcionalidade da parte financeira do sistema que permite que você faça determinados controles a respeito de principalmente adiantamentos, controles de permutas, valores que muitas vezes a empresa precisa controlar, né? Valores de entrada e saída de valores, nos quais você pode estar associando isso a um determinado cliente, né? Então, se a sua empresa trabalha com adiantamento de valores, ou determinados clientes possuem um limite na empresa no qual eles podem estar contratando os serviços, né? Nós temos esse módulo que a gente chama de módulo de conta interna, que é um controle muito semelhante, a gente fazendo um paralelo com um controle de cartão de crédito, no qual muitas vezes você tem um limite, né? Você vai gastando esse limite. Então, se você paga, por exemplo, uma fatura parcial, né? Você tem então o registro de toda essa movimentação nesse controle. Tá? Então, vou passar aqui para vocês como é que é o funcionamento desse módulo de conta interna. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, no módulo de pessoas, vier aqui em pessoa, né, vou pegar um cliente qualquer aqui, só para demonstrar para vocês. Vou pesquisar aqui por esse nome, preço. Tá? Então, aqui eu tenho esse cliente aqui, por exemplo. Tá? Eu vou marcar ele aqui, pedir para alterar o cadastro dele apenas para a gente visualizar. Que aqui eu tenho uma aba cliente, no qual eu tenho aqui também a questão da conta interna, né? Então, quando você cria ou cadastra um cliente no sistema, você já tem a possibilidade aqui de criar uma conta interna para esse cliente, né? De qual que é o valor limite de compra, por exemplo, que ele vai ter junto à tua empresa. E esse controle, uma vez que o sistema é multi-empresas, você consegue definir. Então, para cada empresa que de repente você esteja controlando o sistema, qual que é o limite que esse teu cliente aqui vai ter para poder realizar as compras no sistema. Tá? Então, assim, toda vez que você cadastra um novo cliente, você já tem a opção de vir aqui e definir se você vai querer fazer esse controle de conta interna ou não. Tá? Se nós viermos aqui no menu financeiro agora, nós temos aqui um item chamado conta interna pessoa. Tá? Então, eu posso vir aqui, selecionar uma determinada empresa, né, e pesquisar aqui todos os clientes que possuem conta interna. Então, você tem aqui uma relação dos clientes, né? Aqui você tem o limite de compra, qual que é o saldo atual, né? Por exemplo, o valor de contas em aberto que aqui o sistema considera todos os valores que esse cliente, por exemplo, que a JORS tem dentro do sistema, que estão em aberto, né? E o valor aqui em termos de orçamento que estão abertos, né? Então, através dessa tela também você consegue então visualizar qual que é o saldo atual de algum cliente, e tem uma configuração dentro do sistema que também te permite que você, ao abrir um orçamento, né, ou uma ordem de serviço, caso não exista saldo, você também consegue bloquear isso, para que o cliente não, digamos assim, enquanto ele não zerar ou fizer o pagamento das contas que estão em aberto, ele não pode abrir novos orçamentos. Existe esse controle também. Tá? E aqui você tem a possibilidade de também imprimir esse relatório, né, para ter um controle de repente mais formalizado desses clientes que estão sendo controlados através dessa opção de conta interna. Então, a partir do momento que você tem uma conta interna definida, um limite, etc., você já pode começar a utilizar isso dentro do sistema. E como que você faz isso? Tá? Existem algumas formas que você consegue trabalhar com essa parte da conta interna. Então, por exemplo, para eu fazer uma movimentação nessa conta interna,
eu tenho aqui no módulo financeiro, né, conta interna pessoa. Então eu vou pegar aqui esse cliente que a gente está trabalhando, que é esse cliente aqui, materiais de construção. Vou pesquisar aqui para ver se tem alguma movimentação. Ó. Não tem nenhuma movimentação com esse cliente. Então, o que eu poderia ter aqui para que a gente possa entender um pouco melhor em relação à conta interna? Então, eu vou criar aqui, eu posso fazer aqui movimentos manuais de entrada para essa conta. Então, eu poderia dizer aqui que um determinado cliente, numa determinada data, né, adiantou um valor e gerou uma origem de movimento. Vamos supor que ele está adiantando um determinado valor referente a uma determinada ordem de serviço ou de um orçamento que já está aberto no sistema. Tá? Isso aqui vai entrar de forma manual no sistema. Porém, além disso aqui entrar manualmente, se a tua empresa fizer uso do controle de movimentação de caixa ou do controle de movimentação bancária, você também pode dar entrada nesses valores, né, através do movimento de caixa ou através do movimento da conta bancária. Né? Então eu posso vir aqui e selecionar, por exemplo, um caixa. Né? Dentro desse caixa aqui eu posso fazer uma nova entrada. Deixa eu pegar um outro caixa aqui. Por exemplo, posso fazer uma nova entrada e essa entrada pode ser em dinheiro, pode ser em cheque, em cartão, ou seja, depende como que o cliente vai estar adiantando esse valor para você. Né? Então, poderia, por exemplo, aqui dizer, não, esse cliente está me adiantando R$1.000 e aqui eu digo que em outras informações que ele será devolvido, por exemplo, através de um crédito na conta interna dele. Então eu vou colocar aqui aquele cliente que nós estamos trabalhando, que é o preço, observações. Aqui poderia colocar alguma observação que fosse relevante aqui, né? Poderia referente, por exemplo, a adiantamento para execução da ordem de serviço da fachada a ser realizada para o cliente, por exemplo. Tá? E aqui o que eu estou fazendo? Então, esse dinheiro vai entrar aqui via conta bancária, via caixa, desculpe, né? Aqui nós temos aqui que esse dinheiro vai entrar via caixa. E se nós formos aqui, por exemplo, numa nova janela aqui, deixa eu abrir aqui uma nova janela. Se a gente vier aqui novamente em movimento da conta interna agora, e eu pesquisar aqui, por exemplo, se eu pesquisar esse cliente, preço, então aqui nós temos, né, esse movimento de R$1.000. Ó. Né, a origem desse movimento veio através do quê? De um depósito que foi feito no caixa da empresa, nesse caixa financeiro aqui. Data e hora do movimento, foi uma entrada, e ele tem aqui um saldo de R$1.000. Né? Não tem nenhuma parcela pendente, digamos assim, aqui nesse caso. Tá? Então, esse cliente, ele tem aqui R$1.000 de saldo na conta interna. Então, a partir do momento que ele tiver contas, algum orçamento ou mesmo, de repente, alguma permuta que você tenha feito com o cliente, você pode dar entrada, no caso da permuta, por exemplo, poderia ser manualmente, aqui na tela, fazendo um novo movimento. Né? Então, poderia vir aqui e dizer que eu estou um movimento de entrada aqui, por exemplo, no dia 12/4, um valor, vamos supor aqui que seja de R$500. E aqui poderia colocar aqui, ó, por exemplo, referente permuta materiais de construção
fornecidos para a empresa. Tá? Então, faço uma entrada manual aqui e agora eu tenho aqui um saldo de 1.500 nessa conta interna junto a esse cliente. Ok? Então, dessa forma aqui, eu fiz aqui um exemplo de entrada manual, um exemplo de entrada via caixa, e aqui poderia ter uma outra opção, que seria a entrada via movimento na conta bancária também, né? Então, vamos supor que o cliente fez um depósito na conta bancária da empresa, né? Eu vou clicar aqui, vou selecionar um novo movimento, né? Vou dizer aqui que tem um crédito aqui, um crédito na conta interna, né? Vou dizer aqui que vai ser em dinheiro nessa data. Vou dizer aqui que foi na conta, vou colocar aqui na conta do Santander, né? Um depósito em dinheiro, por exemplo, né? Aqui eu defino que é uma receita, por exemplo, vai ser referente à comunicação visual, e aqui eu digo quem foi o depositante, que é o nosso material de construção aqui. Filtrar melhor aqui, nosso material de construção, no valor de R$2.000, e aqui poderia colocar aqui, referente adiantamento do orçamento X. Então aqui vou confirmar isso aí. Ok, gerei um movimento lá na conta interna desse cliente através da conta bancária. Então, se eu vier aqui agora e pesquisar, vamos fechar essa tela aqui, vamos voltar aqui na tela de movimento de caixa. Deixa eu pegar a minha tela aqui que eu acabei fechando. Então vamos voltar lá na tela de financeiro, no movimento da conta interna. Vamos pegar aqui esta empresa e aqui o nosso cliente. Tá? Vou pedir para pesquisar. Então aqui nós temos os 3 tipos de entrada. Um referente à permuta, outro referente ao depósito na conta do Santander que foi feito, e o outro teve um depósito via caixa. Okay? Dessa forma nós temos então toda a entrada na conta interna, né? Agora eu poderia fazer o seguinte, eu vou criar aqui um orçamento, né? E a gente volta aqui na tela para mostrar para vocês como que seria a compensação ou a baixa o faturamento de uma ordem de serviço, utilizando esse conceito da conta interna da pessoa. Ok, então retomando aqui, já fizemos aqui a geração do orçamento, da ordem de serviço, e consequentemente fizemos o faturamento dessa ordem de serviço. Então, com o faturamento nós temos aqui a geração de contas a receber. Então, se nós entrarmos aqui na tela de contas a receber agora, vamos pesquisar daquele cliente que nós estávamos aqui com material de construção para essa empresa aqui. Então, nós temos aqui quais são as contas que é a ordem de serviço que foi gerada aqui com o valor. Esse cliente, então, pediu para fazer um determinado serviço que custou aqui R$840. Como é que nós fazemos agora para abater aquele valor que a gente deu entrada na conta interna? Então a gente vai marcar esse, ou se tiverem várias contas a receber aqui, a gente pode marcar tudo de uma única vez, tá? Clicar aqui no botão para receber, vai mostrar para você aqui o valor a receber, né? Você pode fazer aqui recebimentos parciais também, mas nesse caso, como ele tem saldo lá, a gente vai fazer pelo valor total, né? Então, pelo valor total aqui, a gente vai aqui no plano de pagamento, que a gente vai dizer como que ele vai
vai realizar esse pagamento. Então poderia realizar esse pagamento em dinheiro, em cheque, cartão, etc. E tem um item aqui que a gente chama de débito na conta interna, ou seja, esse meu cliente ele está me dizendo aqui, ó, eu tenho um saldo de 3.500, né? Então eu vou dizer aqui que eu vou pagar esse valor via conta interna. Vou debitar lá na conta interna dele esse valor, né? Eu vou pedir para receber. Então, tá aqui. Tá feito. Ele já não está aparecendo mais aqui, porque eu estou marcado aqui com parcelas não pagas. Se eu desmarcar aqui e pedir para pesquisar novamente, ele vai dizer, ó, que está pago, né? A moeda de pagamento ele vai me dizer aqui que foi um débito na conta interna. E aqui eu tenho detalhes do pagamento aqui, né? Quem que fez o pagamento, a data do recebimento, ok? E agora a gente volta lá no movimento da conta interna, né? E vamos pesquisar aquele nosso cliente. Ó, então aqui aparece, ó, todo o controle que nós tivemos aqui das entradas que ele fez, e aqui nós temos, ó, débito, né, de 840, referente à fatura, tal. Se tivesse alguma nota fiscal emitida, alguma coisa assim, estaria aparecendo aqui também, né? Então dessa forma, ó, você consegue saber tudo que aconteceu em termos de entrada e saída desse cliente, sendo que ele ainda possui um saldo aqui de R$ 2.660. Tá? Outra questão que você também pode controlar via esse processo de conta interna é, às vezes, por exemplo, o cliente te dá um cheque e o cheque é maior do que o que ele está te devendo. Então, dessa forma também, você pode dar entrada desse cheque na conta interna e depois ir fazendo, abatendo tudo que ele está devendo via pagamento via conta interna, e no final ele vai ficar com um crédito. Tá? Uma outra situação que pode ocorrer também é quando você faz alguma permuta com um fornecedor. Então vamos supor que você tem uma dívida com um fornecedor de lona, por exemplo, e você passa para ele um cheque de terceiro que você recebeu de um cliente, né? E vamos supor que a tua conta é de R$ 5.000 com o fornecedor e você tem um cheque de 5.500. Então o que você faz? Você abre uma conta interna para o fornecedor, né? Tira esse cheque do teu caixa, né? E acredita ele na conta do fornecedor. E depois você, através da tela de contas a pagar, você vai fazer algo similar com o que a gente fez aqui com contas a receber, realizando o pagamento via conta interna. E dessa forma você vai também ter o controle e saber que você tem um crédito com um determinado fornecedor. Então aqui nós pudemos passar para vocês um pouquinho qual que é o procedimento e funcionamento, né, dessa parte da conta interna. Se nós viermos aqui também agora na conta interna desse cliente, né, dessa pessoa, vamos pegar aqui o nosso cliente. Então nós temos aqui, né, ó, que ele tem um limite de compra de 2.000, o saldo atual dele é 2.600 positivo, não tem nada em aberto, nenhum valor de orçamento, né? Limite disponível total dele de 4.660. Então, era isso que nós tínhamos para ver sobre conta interna, né? Caso você tenha alguma outra situação similar que não tenha conseguido de repente entender como que você pode usar essa conta interna, é só entrar em contato com a nossa equipe e nós estaremos disponíveis aí para tirar essas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.